esse tipo de procedimento teria uma interpretação diferente do que tem nos Estados Unidos. Existe uma diferença no direito tributário entre evasão fiscal. A elisão fiscal é uma manobra que você faz para reduzir o pagamento do tributo, ou retardar o pagamento do tributo. Mas essa manobra que você faz é considerada uma manobra lícita. Por exemplo, a escolha de tributação pelo Simples Nacional e não pelo lucro presumido, que são modalidades de tributação, é um exemplo de elisão fiscal. Tudo que é elisão fiscal encaixa no planejamento tributário. Então, a melhor forma de tributação, eu escolhendo antes da ocorrência do fato gerador do tributo, ou seja, da obrigação de pagar o tributo. Já a evasão fiscal é aquela manobra que é feita, considerada ilícita, e por você incide também na sua negação fiscal e gera a obrigação tributária de pagar o tributo, junto com a multa a ser atribuída. Isso é crime no Brasil. E moral da história. Nos Estados Unidos, o Joaquim Barbosa se consultou como advogado e esse advogado entendeu que deveria se abrir uma empresa porque ele teria um imposto na transmissão do imóvel menor, caso ele venha a falecer. Se uma pessoa física no estado de Miami, da Flórida, estado da Flórida, em Miami, compra um imóvel, ele tem uma tributação, se ele deixa para os familiares, 48% do valor do imóvel fica para o Estado. Então, o americano que está comprando um imóvel, o estrangeiro que está comprando um imóvel lá, para formar patrimônio, deixar para os filhos, para os herdeiros, todo ele constitui uma empresa para fazer isso. Isso lá é natural, não é ilícito. Mas essa mesma realidade no Brasil seria considerada ilícita. Entende? Então, eu utilizo esse raciocínio e tem um detalhe também. O Joaquim Barbosa declarou que abriu essa empresa, declarou que adquiriu esse imóvel nos Estados Unidos. Então, ele cumpriu a obrigação tributária acessória junto à Receita Federal. E essa obrigação tributária acessória é a de informar a Receita Federal. Ele fez isso na sua declaração. Então, para o governo brasileiro, ele não praticou nenhum ilícito. E para o governo americano, ele também não praticou nenhum ilícito. Nos Estados Unidos é uma elisão fiscal e não uma evasão fiscal. Mas certamente o que ele fez nos Estados Unidos, se ele tivesse feito no Brasil, seria interpretado como uma evasão fiscal. Eu explico isso para comparar essa situação com o negócio do multinível no Brasil hoje. Quem opera no Brasil corre o risco, com multinível, em algumas empresas, está correndo o risco de ter o negócio interpretado como ilícito. Né? Mas quem está operando com empresas no exterior, e essas empresas estão operando licitamente lá, não está incidindo em nenhum ilícito. Principalmente se cumpre suas obrigações com a Receita Federal. Então, a melhor forma do distribuidor WCM se proteger é não ficar falando bobagem, não estar dizendo que está vendendo dólar, vender, se tiver que vender, pelo preço correto, né, que é o preço da processadora, o valor que é pago naquela moeda WEWC, né, fazer sua declaração. O passado que passou, passou. Então, se houve depósito em conta, faça sua declaração no exercício seguinte, dos 27,5%. E se puder deixar os maiores valores para fazer o wire transfer, faça dessa forma. E ao invés de pagar os 27,5%, pague os 15%. Agora, esse pagamento tem que ser mensal via carnê leão.
essas explicações, além da declaração no final do ano, do exercício seguinte, essas explicações, pessoal, eu achei extremamente importante de ser realizada para que todos tenham mais convicção, mais consistência no seu trabalho e que façam da maneira correta. Essa é a forma que o distribuidor tem, né, para se proteger. E se tiver a pergunta do tipo, sim, mas se a Receita quiser saber a origem do meu dinheiro, você apresentará oportunamente o contrato em conta de participação, da sociedade em conta de participação, né, firmado com a representante legal da WCM em Hong Kong. Né? Eu ainda não tenho a informação dessa representante legal, mas deve ser uma financeira, porque uma financeira, esse tipo de contrato é muito comum. Ele é feito em várias situações, por exemplo, uma empreiteira, uma construtora, que queira fazer um investimento maior na construção de um grande empreendimento, um shopping center. Eles não têm dinheiro suficiente para fazer isso, mas aí eles captam investidores, fazem um contrato em conta de participação. Esses investidores não assumem nenhum risco da operação. Quem aparece perante os compradores dos imóveis, ou os lojistas, enfim, é o sócio ostensivo e não o participante. Então, é um contrato que blinda os investidores. Então, foi dessa forma, que nós temos a contratualização com a WCM. Nós somos sócios investidores da WCM. Somos participantes, né, nesse contrato de sociedade em conta de participação. Então, se a Receita solicitar essa comprovação, a comprovação, esse contrato já está pronto, inclusive, deve entrar no ar eletronicamente, e certamente daqui para lá você vai ter esse contrato para, se necessário, se a Receita solicitar a comprovação da origem da renda, você vai ter essa comprovação. Essas são as questões, né, eu acho que da maior importância para vocês. Eu não quero misturar as coisas, mas eu estou tendo contato com o consultor internacional Romildo, que também está trabalhando junto comigo esse apoio efetivo ao distribuidor no Brasil. E o Romildo já está com o pacote pronto para Macau. Eu vou pedir uma chamada de Romildo para amanhã, para estar com vocês e falar desse pacote incrível. Ficou fantástico o pacote, só precisa ter o passaporte para ir para Macau. Não, não vai precisar ter visto e o valor está excelente. Eu vou deixar para o Romildo falar para vocês amanhã. E quem tiver interesse vai poder enviar um e-mail. Eu vou informar os dados necessários. E aí pode mandar um e-mail que a gente remete para o Romildo, para que a gente tenha o maior número de distribuidores, de líderes, de formadores de opinião, de pessoas sérias lá em Macau. Eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpas a você por esse contratempo, esse atraso todo. O sistema, de fato, aqui o meu internet caiu, o Explorer aqui não está funcionando, mas eu agradeço muito a vocês a paciência, espero ter sido claro, objetivo e que tenha ajudado e contribuído aí com o sucesso de todos vocês. Muito obrigado, estou à disposição para perguntas, para questionamentos.